Olá, professora Pamela, tudo bem? Sou o Pedro Henrique, do curso de Administração. Venho apresentar um pouco sobre o meu trabalho, né? Ao qual se engloba também a questão do estágio, ao qual é solicitado durante o curso. Hoje eu atuo na empresa Centro Médico de Cunto, localizada aqui em Extrema mesmo. É uma empresa que tem a área de atuação dela em atendimentos médicos e serviços em saúde em geral, é, englobando processos hospitalares e de clínica também. Está aqui uma breve foto da nossa empresa aí. É uma pequena empresa, né? Uma empresa de pequeno porte. Hoje conta com 6 colaboradores. Eu sou responsável por todos eles. Iniciei a minha carreira nessa empresa em 2021, já no início da pandemia, no final de 2021, a gente iniciou as atividades e estamos aí até hoje, graças a Deus, crescendo de forma espontânea. E com muito trabalho também, né? O objetivo do estágio, no meu ponto de vista, é proporcionar uma vivência prática na área administrativa, ao qual alguns colegas na sala, levando em questão que eu sou representante também, alguns colegas da sala não possuíam essa experiência na área. Eu já venho de uma carreira aí de quase 10 anos na área administrativa, então tenho um pouco sobre o que passar também. Desenvolvimento de habilidades técnicas, comportamentais, voltada para o ambiente organizacional. Isso é um ponto chave ao qual eu enxergo que quando a gente, apesar da minha experiência, quando a gente se aprofunda em querer aprender mais, cursar uma graduação, fazer uma pós-graduação ou um curso profissionalizante, é onde eu vejo que muitas técnicas você consegue desenvolver com o conhecimento ao qual você adquire. E isso é isso é excepcional. Principalmente em partes de questões de gestão de conflitos, elaboração de relatórios, é algo que a gente consegue se especializar ainda mais, e aquela questão do que já é bom melhora e muito. Falo de experiência própria. Conhecimento teórico, né? Que é o que é o que eu acabei de falar de forma anterior. Observar e participar dos processos reais dentro da gestão da empresa. Como eu falei no início, eu já atuo na gestão da empresa desde 2021. E assim, a gente começou do zero, só contando um pouco da minha história, a gente começou do zero, não tinha processo, não tinha nada. Fiz a parte de contratação do pessoal. E assim, a gente vai, como já tinha um pouco de experiência na área, consegui encaixar algumas coisas. Mas com a graduação, as coisas que já eram boas melhoraram e muita coisa eu também adquiri junto à pós-graduação, à graduação no caso. A questão de recrutamento e seleção. Esse apoio no processo, né? Divulgação de vaga e triagem de currículo. Como a gente é uma empresa de pequeno porte, eu sempre tomei a liberdade de solicitar a ajuda do pessoal que já tinha essa especialidade, né? Que seriam as agências de recrutamento e seleção. E aí eu discriminava qual era a minha necessidade e a gente fazia uma leve buscativa, encontrava alguns participantes, a gente fazia uma reunião ali, um bate-papo, para conhecer mais sobre e fazer essa separação de quem iria ingressar na equipe e quem deixaria no momento da entrevista, né? Auxílio à escolha do profissional, né? Com a cultura da empresa. Como eu iniciei essa questão da empresa, né? A gente tem essa cultura bem voltada eu posso dizer como experiência, como convívio, ao qual eu aplico, a questão da livre escolha. Não implico nenhuma obrigação sobre o colaborador, e ele trabalha de forma livre. A gente não implica descontos sobre folha de pagamento e etc. Apenas em casos de falta e essas coisas que a gente tem que descontar, né? Que senão vira festa. Então aí nessa questão,
os colaboradores trabalham de forma livre, tranquila, não há a obrigação de bater ponto, ao qual eu sei que é exclusiva, mas pela ética e cultura da empresa a gente não tem. E eu vejo que o desenvolvimento dos colaboradores é de forma excepcional, porque é aquilo, eles não se sentem tão apreensivos e tão regrados, que a gente entende que no mundo de hoje o colaborador, qualquer, vamos se dizer, pressão que é sobreposta sobre ele, ele acaba se desligando ou levando até alguns problemas psicológicos e etc., o qual a gente, graças a Deus, não tem dentro da nossa instituição. Os processos de desenvolvimento e melhoria, né? A análise que eu realizo no caso, né? Análise a visual, relatórios de vendas, o orçamentário também, o qual a gente já trabalha com convênios, e eu acompanho essa eficiência ou não por maneiras de relatórios e fechamentos mensais, que é o qual a minha base principal é o faturamento. E a gente padronizou, no caso, relatórios, sistema, site, direcionamento de WhatsApp, o marketing também a gente aplica muito nessa questão. Estamos desenvolvendo essa questão do marketing também, porque é uma questão delicada e é aquilo, quando sobra tempo a gente acaba mexendo. Eu sei que é algo que a gente tem que melhorar, mas estamos no caminho certo. O apoio financeiro e a análise de custo, né? Nessa questão, a elaboração de planilha financeira, né? Como eu iniciei, eu tenho algumas planilhas que eu não posso compartilhá-las por questões de sigilo da empresa, né? É algo que eu não fui autorizado a realizar o compartilhamento, mas eu tenho elas todas. Caso um dia seja necessário, eu posso até estar te encaminhando, te mostrando, né? No auxílio na criação de indicadores. Nessa questão, o que eu utilizo muito hoje é o Power BI, integrado com o Excel, que é uma ferramenta essencial para o meu dia a dia. Né? Essa análise de custo eu tomo com base nos dados que estão aparecendo no Power BI e também realizo a identificação dos desperdícios, né? Que é a utilização de material de forma correta, também o desperdício de hora trabalhada e por aí vai. Gestão de conflito. Essa é uma questão que hoje é algo que é muito delicado de se entrar pela questão existe questão do colaborador se sentir oprimido. Agora recentemente iniciou-se a implementação do ANR1, né, que iniciou a ser obrigatória, e a sua implementação nas empresas, e algo que a gente trabalha também com apoio psicológico para essas empresas. Temos uns projetos aí a vir mais para frente, estamos desenhando ainda, como se pode dizer. Apoio na liderança, né, para garantir um ambiente organizacional saudável, é a questão da presença, pontualidade, presença, se comprometer com a atividade que está sendo realizada, né, que é algo que é essencial, levando em questão a liberdade que a gente aplica para os colaboradores. Então, tem que ter alguma presença, alguém para poder enxergar o que está acontecendo, porque muita liberdade também acaba gerando algumas coisas desagradáveis, né? Desenvolvimento, habilidade, comunicação e empatia. Eu acredito que isso é fundamental hoje em dia para a gente poder estar tendo um bom relacionamento no convívio de trabalho nosso. Gestão de equipe e atividade. Como eu criei as atividades, né? Eu sei como funcionam as atividades. No início, quando os colaboradores começaram com a gente, fiz o treinamento prévio. A gente começamos com 2 colaboradores, a equipe foi aumentando aos poucos. Relacionada à demanda de atividades, a gente foi sempre dividindo para que não sobrecarregasse nenhum colaborador e a atividade fosse feita de forma correta, né? Hoje em dia eu atuo na supervisão das atividades, né?
e na execução delas, ao qual a gente acompanha o que está acontecendo, os processos, e quando dá algum problema eu intervenho para que seja sanada essa questão e a gente consiga fazer como se diz, o nosso faturamento com base nas atividades executadas de forma correta. A conclusão do aprendizado, né? É o que eu tomei de ponto de vista, né? O fortalecimento da competência em administração, finanças e gestão de pessoa. Como eu já tenho um conhecimento nessa área, vi e coloco em prática muita coisa do que eu aprendo na minha graduação. Acredito que existem algumas coisas que a gente possa implementar na nossa graduação, mas são pontos extremamente rasos. O que é aplicado hoje em dia supre muita necessidade de quem atua nessa área. Entendimento prático do funcionamento interno, né? Que é, na questão ao qual está descrita, organizar de forma precisa, correta e de excelência para poder estar entregando um trabalho excepcional, né? O desenvolvimento de atividade, né? Das habilidades e responsabilidade, que é aquilo, a gente colocar em prática o que a gente aprende. É algo que é difícil, muito difícil, principalmente liderar pessoas e ter que tomar decisões. Tem que pensar muito antes de tomar uma decisão para que, se caso não dê certo, ocorra o mínimo de danos possíveis. Contribuição efetiva para o resultado da empresa. Isso aí é o que toda empresa busca, né? Um funcionário efetivo que gere resultados e lucros para a empresa e, consequentemente, esse colaborador tem uma acessão muito boa dentro da empresa. Isso aí sou eu no meu ambiente de trabalho, no dia a dia, na correria. O ambiente de trabalho é pequeno, mas é o que necessita para fazer os trabalhos, elaborar relatórios, avaliar relatórios e fazer todo o trabalho de gestão que é necessário na empresa. É isso aí, professora. Um abraço. Gostaria de deixar em aberto caso haja alguma dúvida. Estou disponível a sanar. Atuo há muito tempo na área, tenho bastante conhecimento e o fato de eu ter buscado conhecimento na AFAEX foi para aprimorar o que eu já sabia. E eu sabia, e ao cursar, vi que tem bastante, eu tinha muita coisa para aprender ainda. Certinho? Um abraço, professora. Fica com Deus. Tchau, tchau.